Boa noite, irmãos. A paz esteja com todos, amém? Primeiramente, muito obrigada pela presença de todos. É um prazer tê-los aqui nessa noite. Obrigada por virem nos prestigiar. Antes de nós começarmos, antes de compartilhar o tema, eu quero orar com você. Feche seus olhos, concorde comigo em oração, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Muito obrigada por esse tempo. Pai, que essa palavra venha como uma rema no coração dos meus irmãos e que, de fato, termine uma transformação na vida deles. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema dessa mensagem é: e você, correria esse risco? O texto base que nós falaremos aqui é Esther, capítulo 4, versículo 13. Antes de nós lermos, eu quero fazer um apanhado do que ocorre do capítulo 1 ao capítulo 4. Bom, Esther, ela é uma jovem judia, órfã de pai e mãe, foi criada pelo seu primo Mordecai, e a nação de Israel vivia o exílio da Pérsia. Então, veja que eles eram completamente cativos, viviam um tempo de muita tristeza e certamente não havia esperança no coração deles. Em um determinado momento, havia uma rainha, ela foi deposta. Então, o rei ele faz uma convocação para que todas as jovens mais belas, virgens, viessem até a presença dele para que ele, então, escolhesse uma nova rainha. Esther, dentre todas, se destaca por conta da sua beleza e ela, então, é escolhida. Só que o primo dela deu uma orientação muito pontual que lá na frente faria toda a diferença na vida, não só dela, mas de todo o povo. Ele disse: olha, não conte a eles a respeito da sua origem, não conte que você é judia. Pois bem, a vida de Esther foi completamente transformada, e em um determinado momento também esse mesmo primo, ele entra num conflito com um dos funcionários bem influente do reino, que se chama Amã, e esse homem consegue, ele foi levantado pelo próprio diabo, e ele consegue então um decreto autorizando que todas as pessoas poderiam saquear o povo judeu e matá-los também. Então, nesse momento, Mordecai começa a ir atrás de Esther e dizer: olha, tem algo muito sério acontecendo aqui fora e você precisa nos ajudar. E nós vamos ler então o versículo 13, que diz o seguinte: então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e o livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Irmãos, aqui a gente consegue perceber várias fases na vida de Esther. Primeiro, ela vivia um anonimato, provavelmente sem nenhuma expectativa de vida, sem nenhuma esperança no seu coração, por conta do contexto que o seu povo vivia. E, de repente, ela sai de um lugar de anonimato e ela não apenas é chamada, mas ela é escolhida pelo próprio Deus. E agora, então, ela vive um tempo de muita evidência. Todos a conhecem, ela tem poder de mando, ela agora tem influência. Ela poderia, inclusive, estender os benefícios que ela tinha para o seu povo. Mas quando essas notícias começam a chegar até ela é tomada por um medo. E um medo que eu e você certamente já tivemos e teremos ao longo da nossa caminhada, que é o medo da exposição. Sabe quando você sai de um lugar onde você não tem nada e o Senhor te leva para um lugar muito alto e agora você está diante de uma escolha e você começa a ponderar: será que vale a pena? Eu não sei se vale a pena eu jogar tudo fora, é muito risco que eu vou correr. Eu cheguei muito longe, agora eu tenho tanta coisa, tanta evidência, tanto poder. E você começa a dar alguns passos para trás. Mas, graças a Deus, Esther fez o quê? Ela teve coragem e ela se posicionou. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que ela não fez isso sozinha. Quando ela teve essa direção no seu coração, ela convocou todo o povo. Não apenas para orar, para interceder, mas para fazer um jejum coletivo. E o Senhor falou muito forte ao meu coração, porque, veja, o povo judeu estava com medo, e certamente eles estavam espalhados, não andavam na rua. Mas veja, eles não estavam num templo como esse. Mas quando eles decidiram fazer não apenas uma intercessão um pelo outro, mas um jejum coletivo, eles viraram uma igreja.
Então, assim, a igreja não é este lugar. A igreja somos, de fato, nós, em busca do mesmo propósito. E quando, então, eles se juntaram nisso, o Senhor começou a trazer favor sobre o povo. E agora a gente pode perceber que Esther, irmãos, Esther sempre esteve diante de dois riscos. Se ela ficasse ao lado do rei, ela poderia morrer. Se ela escolhesse ficar ao lado do povo, ela poderia morrer também. Só que existe uma diferença quando você está entre dois riscos. Escolha o risco inteligente. E sabe qual é o risco inteligente? Aquele que Jesus é contigo. Porque ainda que você morra, o Senhor não tem problema em trazer a vida. Agora, se você decide aquele risco que você simplesmente morre fisicamente, mas você perde a sua salvação, não tem nada que Ele possa fazer por você. Então, o risco que Esther decidiu correr aqui era um risco inteligente. E agora eu quero perguntar para vocês exatamente o que Mordecai perguntou para Esther. Irmãos, acaso não foi para este tempo que o Senhor te constituiu como pai, filho, esposa, empregado, empresário, seja qual for a influência que você exerce nessa terra, na sua profissão, no lugar onde você está? Porque, preste atenção, essa palavra não é para os mortos, porque eles não estão aqui. Essa palavra não é para aqueles que irão nascer, porque eles ainda não estão aqui. É para nós. Para nós que estamos aqui nessa noite. O Senhor, Ele realmente nos chama, porque o único objetivo do Senhor na vida de Esther era que ela trouxesse favor ao povo dele. Então, essa é o nosso principal propósito nessa terra. Então, se o seu sim for um sim racional, porque Esther não se moveu por emoção, ela de fato decidiu fazer o que ela precisava fazer, o Senhor, Ele veio sobre ela, e não sobre apenas ela, mas sobre o povo. E nessa noite, eu quero convidá-los que esse questionamento queime no coração de vocês, ao ponto de vocês virem aqui na frente, de vocês darem um sim de vocês, porque quando vocês saem do seu lugar, você está falando um sim para que o céu veja, para que o inferno veja, que você não tem medo da exposição, que ainda que você perca coisas nessa terra, o preço que você veio pagar é esse. E a sua passagem nessa terra não será em vão. Irmãos, tudo que nós devemos fazer é para culminar em que o nosso legado aqui nessa terra ele seja geracional. O Senhor não nos chama para que algo termine em nós. O Senhor nos chama para que isso termine em muitas pessoas. E se você tem essa certeza que você quer fazer parte disso, eu quero que você venha aqui na frente e que você faça isso publicamente também. Uma frase que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte: as pessoas lá fora, elas ainda não sabem do privilégio que elas têm de se tornar filhos de Deus, mas elas nunca deixaram de ser criaturas. Nunca deixaram de ser criaturas. O favor do Senhor nunca foi suspenso na vida delas, assim como não foi no nosso. Então, da mesma forma como o Senhor nos amou, e hoje nós temos essa consciência, o Senhor, Ele quer alcançar e levar isso para as pessoas. Irmãos, uma frase que norteia a minha vida, e eu nunca mais vou me esquecer: nós nunca suportaremos o peso de sermos o centro do mundo, e glória a Deus por isso. Porque o Senhor nos chama, e é nosso dever, e é nossa obrigação. Nós devemos ao mundo um encontro com Jesus Cristo. Amém? Então, vem aqui à frente, eu quero orar por você, para que você seja encorajado, e de fato, o seu legado nessa terra seja geracional, em nome de Jesus.